mergulho, nós vamos misturar, nos afundar, nos abraçarmos a estes tópicos aqui. Primeiro, a vida parada e o medo ocupando a estrada. Depois, as lições do seu próprio medo. E por último, a descoberta do sentimento oceânico. Tô louco para falar disso com vocês. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor, é um imenso prazer te ter por aqui. E rapidamente, só quero te... Olá! Olá, meu querido, muito prazer. Muito obrigada por me fazer companhia na sexta-feira à noite. E vamos falar de medos, então. Vamos lá. te convidar para se inscrever no canal e curtir o vídeo, a forma que você sempre melhor nos apoia, e dizer que aqui na descrição tem os links para você conhecer minhas redes sociais e também os meus livros. Para una entrega de trabajo. Não queremos ver você, queridinha. Saia daqui. Ai, 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 ai. Voltamos. Aqui. Vai lá. A vida parada e o medo ocupando a estrada, o fluxo. Que estrada é essa? A estrada do coração, a estrada dos sentimentos, a estrada dos desejos, a estrada então da autoestima, da realização. Quando estamos falando de uma vida parada, nós estamos falando de algo que vai se queixar de estar em paralisia. O corpo, ele reclama por estar em pausa, se esta pausa não é um descanso, e sim uma afirmação de medo, de falando. A vida parada, ela é simbólica porque ela não bate, os problemas aparecem, a gente respira, mas ela para no sentido de que eu não posso desdobrar meu desenvolvimento. Os meus sonhos, fora de circular psique, os meus desejos não faço, os meus desafios, eles não são superados, eu só vou vivendo dentro da vivência. Como que eu existo por mais um dia no mínimo de saúde possível. E assim eu vou caminhando. A vida é cheia de desafios, até exige mesmo muitas vezes que a gente caia nesse modo, mas que seja um modo instável, que possa encontrar sempre um caminho de desdobrar, desenvolvimento. E quando nós estamos falando de que há um medo, o medo é algo a ser cuidado. Nós sabemos que o medo evita que a gente entre em alguma enrascada, que o nosso corpo, a nossa experiência de vida já disse, por aqui não. O medo nos protege. Mas quando estamos falando desse medo da paralisia, medo paralisante, nós estamos falando duas coisas. Ou a gente está, de fato, indo em direção a alguma coisa que só vai nos destruir e a gente não consegue mudar a rota, ou a gente está indo em direção a algo que a gente precisa vencer e a gente não encontrou elementos, capacidades, ferramentas suficientes. Eu acho que estava nas duas opções. Ai, gente, eu vou ter que contar o capítulo 2020, né? Eu vou fazer um capítulo Poppers aqui no meu diário de bordo. Do capítulo 2020. Para isso. Ou seja, independentemente de qual seja o processo, a gente precisa olhar para essa estrada. É para desviar o caminho ou para adquirir ferramentas para ultrapassá-lo, para passar por esse tornado? Tem que enfrentar esta questão. E é ao enfrentar essa questão que a gente volta a encontrar um encaixe, como eu disse, de um número de milhares, de centenas de milhares, que acabam encaixando simultaneamente, e esses encaixes vão gerando mais vitalidade, esses encaixes vão gerando mais fluidez, e eu vou conseguindo vencer minhas coisas importantes. Não diz simplesmente, eu fiz isso e gerou isso. Não, ele tem um sentimento de que as coisas foram funcionando, encaixando. A gente não tem dimensão, até biologicamente, de qual a infinidade de coisas aqui dentro de nós acontecendo, né? Pois é, mas tem muitos infinitos acontecendo que fazem o que...
Eu tô me dando conta da infinidade de coisas que estão acontecendo, acontecem e aconteceram comigo através desses reviews da minha live real. Reviews da minha live real, gente. Isso é mais que um Big Brother. Isso, eu tô dando a volta no Big Brother, tá? Já o que eu tô fazendo vai ter um monte de gente copiando o que eu tô fazendo. Um monte de gente vai estar copiando, porque eu tenho que ter um pouco de autoestima, né? Eu vou ver isso depois, porque eu tenho que trabalhar minha autoestima. Eu sou vanguardista, né? O que eu tô fazendo, as pessoas não estão entendendo agora. Mas quando alguém começar a me copiar, todo mundo vai me elogiar. Que é isso? O que vocês estão vendo aqui, gente? É o meu diário de bordo. Ok? É isso que vocês estão vendo aqui nessa sexta-feira à noite. É isso que eu tiver que definir o meu canal. Mais uma vez. É isso. Sexta-feira à noite. O que eu estou fazendo aqui? Estou abrindo meu coração para vocês. Olha só que lindo. Numa sexta-feira à noite sozinha. Esse era um dos meus medos. Uma estrela, né, da noite, assim, do balde de São Paulo. Tá numa sexta-feira à noite sozinha, era impensável. Mas aqui estou eu, viva, eloquente. Então, voltando ao assunto, eu não tenho TDAH, eu só tenho muitas janelas abertas. Se você estava navegando pela internet e me achou aqui, esse é o meu canal. 94073, esse é o meu canal, esse é o meu nome. 94073, tá? Se escreve assim e se lê Groupie, tá bom? E se você estava navegando pela internet, esses são os meus diários de bordo, onde eu conto coisas sobre a minha vida através de música, filme, obras de arte, vídeos reacting e tudo. E a gente vai compartilhando experiências de vida. Olha que legal. Seria muito legal se você quisesse fazer alguma coisa aqui comigo também. Quer contar sua história? Vem aqui contar sua história comigo. Eu vou adorar ter você aqui numa sexta-feira à noite. A coisa funcione, e é por isso que enfrentar o medo causa um ajuste tão massivo quanto esse. Vamos um pouco mais em frente. As lições do próprio medo, porque o medo sinaliza aquilo então que não estamos ainda preparados para enfrentar. Como eu disse, ou a gente aprendeu a desviar o caminho, porque é necessário, realmente o medo sinalizava ali um Grand Canyon que não devemos ir, ou nós precisamos de mais ferramentas para superar esse ponto que estamos vivendo. Nesse sentido, as lições elas estão trazendo a nossa biografia à tona, estão colocando diante de nós quais são as nossas tarefas mundanas, ou seja, tudo que eu vivi, voltamos lá, né, na nossa psicanálise, na minha infância, com os meus pais, com os meus cuidadores, na minha casa, em toda a minha essência, está aqui hoje gerando repercussão para aquilo que eu consigo vencer e para aquilo que eu não consigo vencer, para aquilo que eu ganhei grandes habilidades e para aquilo que eu não consigo enfrentar, né? Lembrando que entender um risco e não ir na direção desse risco também é uma habilidade, mas aí não gera paralisia. O fato é esse, estamos falando de uma paralisia, de uma falta de recurso de solução. Então, estamos ali numa sinuca de bico, onde juntou tantos medos que gerou uma paralisia, e isso tem a ver, sim, com a biografia que eu tive. Então, o medo sempre resume o que foi a minha história, por onde eu me desenvolvi e por onde eu não me desenvolvi. E por isso que olhar para tudo isso é um lugar de reajuste de uma vida completa e muito importante. Estamos falando nesse sentido num ponto em que enfrentar o medo pode soar nebuloso no primeiro momento. Às vezes é só um pânico, é só uma ansiedade, a gente não sabe por onde ir.
Mas se nós vamos indo por outros caminhos, pelas laterais, pelos básicos, entendendo quais são as dores que eu carrego, pode nem parecer ter a ver com a situação momentânea, ter a ver com outros momentos da vida. Como eu disse, até a infância. Mas vamos lá, vamos entender que medos tem lá, que coisas foram compostas lá, que em sucessiva vivência, que no correr do meu desenvolvimento. Aqui, chegamos num ponto. A infância é a chave de tudo. Porque eu descobri que eu tinha um medo absurdo de rejeição, de expectativa, que as pessoas tivessem expectativa de mim, que tivessem um monte de coisa. Várias coisas. E essas coisas me impediam, inclusive, de estar aqui. Porque começar um canal no YouTube é ter responsabilidade, né? Tá aqui todos os dias, ou tá aqui com frequência, com compromisso, é gerar expectativa. São várias coisas. E enfrentar disforias, ver minha cara o tempo inteiro aqui, toda torta. Estar me abrindo, contando histórias da minha vida, coisas que se você não estava do meu lado, você não sabe, não viu, eu não contei. Ou se eu contei, eu conto num tom de brincadeira, amenizando tudo, sabe? Então esse também era um grande medo meu, que as pessoas me vissem vulnerável. E eu acho que aqui eu consigo me mostrar vulnerável. E me mostrar eu pessoa, não só as minhas obras, não só o que eu já fiz. Eu acho que aqui vocês podem ver um pouco mais da minha cabecinha. E agradeçam, porque já eu vou estar super famosa e não vou estar fazendo isso. Esse não é um medo meu, ficar famosa. Foi. Mesmo já sendo famosa, eu acho que eu tinha medo. Eu não me entregava como eu me entrego agora. I'm ready. I'm not afraid. I'm not afraid anymore. I'm not afraid anymore. Come to me. I'm coming ready. Desenvolvimento afeta sim hoje. Fala sobre o quanto agora eu cheguei num ponto em que eu não tenho mais como disfarçar, fingir que eu não tenho essa habilidade, fingir que não deu para lidar. Não, agora eu cheguei no limite, já gastei todas as minhas criatividades para fugir desse medo, para lidar com. Vou ter que enfrentá-lo. Caramba! Comigo foi assim. Porque eu já tinha inventado tanta desculpa para não começar isso. Tanta desculpa. E é aquilo, né? A gente sempre põe a culpa nos outros. Eu sempre botava a culpa nos outros. Não transmitindo para os outros, mas eu botava a culpa nos outros mesmo. Enfim, eu sempre... O projeto era para ser a 2. Eu sempre pensei que deveria ser a 2. Inclusive porque ele pensou, esse projeto Poppers, ele pensou a 2. Então na minha cabeça ficou assim, que tinha que ser a 2. E por muito tempo eu procurei um parceiro, uma parceira, um parceiro para estar aqui. E nada. E isso me desestimulou muito. A ponto de eu pensar que não ia ser possível. Até que eu parei pra pensar, até que o medo, né? O medo me cegou completamente. E a ponto de eu achar que eu não ia ter capacidade de fazer o que eu tô fazendo. Não sei ainda se o que eu tô fazendo é a melhor coisa do mundo, mas estou trabalhando para que seja. Para que em algum momento vocês entrem aqui e tenham vontade de me ouvir, vontade de trocar ideia comigo, vontade de me entender, vontade de me conhecer. E é isso. Esse é meu propósito. I wanna be famous, rich, pretty again. Oh, please, hear me.
I'm here, universe. E se você tá aí do outro lado, é produtor musical, produtor de teatro, dono de teatro, eu tenho peças de teatro, eu sou fotógrafa, eu sou atriz pornô, eu sou cantora, eu sou amiga, eu sou bonita, eu sou gostosa, eu sou criativa, eu sou eloquente, eu sei escrever, eu sei ler, eu sei cozinhar. I got beauty, I got class, I got study, I got... Assim que, se você tá vendo essa mensagem e você pode me ajudar, deixe o dedo no link, no like, tá? Bem fácil. Vamos voltar com a nossa sessão terapia? Vamos voltar com a nossa sessão terapia. Sessão refletir. Porque Poppers também é reflexão. Cadê o meu Poppers também é reflexão? Esse foi nosso momento. Poppers também é reflexão. Por isso que uma revisão biográfica é importante. As pessoas vão ter que falar dos medos delas. E como eu sempre falo aqui, a gente não muda o passado, né? A gente não vai mudar o que já aconteceu, mas a gente muda os efeitos desses comprometimentos do passado. A gente vai olhar, realmente, isso tirou potência? Se isso tirou potência, o que isso te ensina para gerar potência de outra forma, em outro lugar, né? Muito do que desejamos e entendemos como valores, como objetivos, tem muito a ver com o que já nos faltou, com o que já nos feriu, com o que já doeu. Por isso que a gente não pega histórias ruins, difíceis e simplesmente joga na lata do lixo. Elas foram doloridas, a gente não gostaria de ter vivido elas, mas elas nos mostram, em contraste, para onde vamos, o que aprendemos, o que queremos, até para rejeitar que outras histórias como essa possam ser vividas. E a gente ajusta relacionamento. Então, antes de me chamar de louca, egocêntrica, chata, o que eu estou fazendo aqui é um processo de cura também, através de mídias, através da arte, através da minha história, inclusive das histórias ruins, é poder monetizar com elas. Las mulheres já me adoram, as mulheres faturam. Então, se eu tiver que contar minha história, eu vou contar aqui, monetizando e tal, né?